Pessoa das palestrantes, né? E a gente não sabia como ele ia seguir, a gente não sabia como ele ia acontecer. E ele vai seguindo conforme a espiritualidade vai direcionando, né? Desde então. Então foram surgindo outras pessoas, nós fomos abrindo outras reflexões, e eu acho que isso vem tornando o nosso trabalho muito rico. A gente começou a gravar as nossas palestras, e ao gravar, oi, depois você traz. Desculpa, tudo ao vivo. E aí nós começamos a gravar, e assim, por estar gravando, a gente conseguiu um alcance também maior, né? A gente colocou as gravações no site, na página do Luiz Amor, lá no YouTube, que tem mais de 15 mil inscritos, né? Isso graças ao Antônio, que vem, né, me dando um apoio nisso. E eu acho que, assim, para cada coração que o trabalho chega, ele chega, né? E o importante é que o trabalho está sendo multiplicado e que nós estamos aqui. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui. Acho que é muito importante a gente continuar essas reflexões, e é muito bom a gente estar junto também, né? Nos fortalece tanto no propósito da adoção, mas no propósito da doutrina espírita também. Porque entender a adoção dentro desse processo da doutrina espírita é muito mais fácil para nós, né? Quando a gente convive com essa verdade, é mais fácil para nós, porque a gente sabe que nós somos espíritos, irmãos, e que a gente precisava se encontrar nessa vida para cumprir alguma coisa. E, às vezes, os nossos caminhos se cruzam nos caminhos da adoção, né? Então, eu tenho certeza disso todos os dias que eu olho para as minhas filhas. Então, nesse clima, né, de amor, eu peço que todos vocês, vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar em conexão com o nosso Criador, vamos pedir para Ele iluminar esse nosso encontro, que essa mensagem possa seguir e abraçar o coração de todos aqueles que precisam de uma palavra, de um entendimento, e que nós possamos estar sempre juntos, fazendo o nosso melhor, expandindo esse tema da adoção, né, que é um tema do amor, é um tema que tem como propósito formar famílias, né, e família talvez seja a instituição mais santa da Terra, né? Então, o objetivo da adoção é formar famílias, e as famílias são a base da evolução do nosso planeta. Então, nós agradecemos imensamente a Jesus por esse momento. Que assim seja. Gente, esse ano nós mudamos um pouco o acolhimento. Nos outros anos sempre eu estava falando com vocês, né? E aí eu gosto de contar para vocês como as coisas acontecem, né? Porque a gente vê que tudo é inspiração. E aí, o ano passado a gente teve o depoimento da Carta, né? A Carta que está aqui com a gente, e depois disso ela virou uma dos nossos membros aqui, que ajuda a organizar. E a gente percebeu, assim, que a gente tinha muitas pessoas que participavam, mas a gente não tinha muitos filhos, né? A gente tinha muitas mães que contavam suas histórias, né? E geralmente histórias de processos, né? Porque até a gente, às vezes, chegar na adoção, a gente tem que passar por um processo. Mas a gente não tinha ainda ouvido histórias dos filhos, né? E aí a gente teve a participação da Carta, que compartilhou a história dela com a gente, e a gente percebeu que a história dela, assim, tocou, né, muitas pessoas de outras formas, né, que é a visão do filho, que é muito importante para nós. E a partir daí, nós começamos a tentar entender outras coisas também, né, tanto eu quanto a Andréia, nos encontros mensais a gente começou a
entender as nossas preocupações com os nossos filhos, nossos medos, mas a nossa alegria também de ouvir uma filha do coração, como a Carta, falar para a gente do sentimento dela. Então, esse ano, além das palestras, a gente vai ter os depoimentos dos filhos do coração. Né? Então, hoje a gente já vai começar, né, diferente. Ao invés da minha fala, que já está gravada, que se alguém depois quiser assistir, é só pedir o link lá. Eu tenho, na verdade, várias palestras que eu já fiz, né? Vou falar um pouquinho também, mas hoje a gente vai focar nesse entendimento, né, de como ver os filhos do coração, né? Como eles sentem. E aí depois eu quero contar outra coisa para vocês, eu já vou contar agora. Nós temos uma psicóloga parceira, né, dos encontros mensais. Quem participou dos encontros mensais vai saber, que é a Flávia, né? A Flávia foi um reencontro, né? A Flávia foi a psicóloga que atendeu meus processos no fórum, quando eu estava no processo de adoção. E aí ela saiu do fórum, né? Ela resolveu ressignificar a carreira dela e ela saiu do fórum e começou um trabalho no Instagram. E eu comecei a segui-la assim despretensiosamente. E aí ela um dia comentou uma das fotos das minhas filhas e aí a gente começou a conversar. E ela tem um trabalho voltado também para esse entendimento sobre adoção. E aí a gente começou então a se afinizar. E ela não está aqui hoje porque ela tem um compromisso, mas ela vai estar conosco também agora sempre. E aí eu coloquei o tema, né, no cartaz, Ouvindo os Filhos do Coração, né? E aí nós começamos a conversar sobre isso, falei com a Carita, né, a irmã da Andréia, a Tâmara também vai... É Tâmara ou Tamara, Andréia? Fiquei na dúvida. É Tamara. É Tamara. E também vai falar, que já está sempre conosco, mas esse ano a gente vai dar uma ênfase também para ela. E aí veio uma outra questão, que aí até eu vou levantar ela hoje para a Suzy, né, que é uma das nossas convidadas de hoje, para a Carta, que é o seguinte: o termo filhos do coração, né? Ontem foi o Dia Nacional da Adoção, e em um dos posts que nós estávamos acompanhando, eu e a Flávia, veio uma fala de uma filha por adoção que disse que o termo filho do coração era uma coisa que incomodava muito a ela, né? E que seria mais uma forma de estar rotulando, né? E isso veio depois, a gente começou a refletir em cima disso. Falei, nossa, mas agora eu já pus no cartaz, como é que a gente faz, né? E aí a gente começou a conversar. Então eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, Carta, Suzy, todos vocês, para a gente também ir refletindo sobre isso ao longo desse nosso encontro, certo? Mas eu quero passar para a Marleninha, né? A Marleninha vai falar um pouquinho sobre como tudo começou, né? Vou passar a palavra para ela e deixar ela também falar um pouquinho da nossa convidada de hoje. Então, bom dia a cada um, né? Cada companheiro aqui presente. Obrigada pela oportunidade aí, Gisele. Olha, este encontro, a Gisele acabou de falar, né? É fruto mesmo de uma inspiração, ou de um assopro espiritual, né? Talvez a gente pudesse dizer isso. Eu sempre falo isso em todos os nossos encontros, mas eu não me canso de repetir isto, porque pela minha cabeça nunca havia passado fazer um trabalho, né, com essa temática. E nunca havíamos conversado também com nenhum companheiro lá do Luz e Amor sobre isso. Aí, em 2019, maio, hein? Olha, mês da adoção. Lá no encontro, no Salão Anália Franca, do Educandário Pestalozzi, no encontro sobre bebês, que era uma temática que a gente havia começado em 2016, na sequência das gestantes, tudo em 2016. Aí, era o pessoal de BH falando sobre a evangelização de bebês, né? E uma pessoa que estava sentada perto de mim, uma amiga, falou, olha, Marlene, do nada, assim, né? Por que vocês não fazem também o encontro sobre adoção? Lá no Luz e Amor, você já tem tantas atividades assim. Mas é interessante que as pessoas nos sugerem muitas coisas. E às vezes a gente pode pensar sobre isso ou não, né? Ou deixar de quarentena, mas aquilo
era como se era bateu, levou, você tem que fazer isso. E eu já fiquei entusiasmada, sem nada saber. Mas aí, na sequência, fui falar com a Gisele, fui perguntar, assim, alguma coisa para ela, e ela é PhD no assunto, né? Já começou a discorrer, discorrer, discorrer. Eu falei para as outras companheiras, gente, achei, é a Gisele. Quer dizer, não fui eu que achei, né, gente? É a espiritualidade que vai encaminhando cada pessoa no seu lugar. Então, e vou pular toda essa parte, né? E estamos aqui. Até que agora eu falei para a Gisele, Gisele, é você que vai coordenar esse trabalho foi para você. Nós só servimos de ponte, né? Agora, a Suzy, que é a nossa convidada de hoje. A Suzy me convidou para fazer um trabalho sobre adoção, porque o Carlos de Mendes já tinha me chamado para falar no Hospital Allan Kardec, e depois, na sequência, a Suzy me chamou, e aí foi muito interessante, lá no Recanto Maria de Nazaré, até tinha um casal também que participou, né, que tem 2 crianças que foram também adotadas, e eles se entusiasmaram muito, mas a minha fala, num determinado momento, a Suzy fez um relato sobre ela. Aí eu olhei assim, isso lá no palco falando, você é filha adotiva? Como que eu não sabia disso? Conheço a Suzy há muito tempo, né, Suzy? Nós somos amigas muito queridas há muito tempo. E aí ela contou um pedaço, eu falei assim, então a próxima do nosso encontro vai ser você, já fica agendada, né? Então é isso. É um trabalho, e aí eu vou falar de mim, né, que nada sabia, que nunca havia pensado sobre isso. Claro, a gente lê, a gente estuda, mas não estava na trajetória. E agora isso me é muito caro também, porque depois que nós abrimos esse encontro, que eu também no começo comecei a entrevistar muitas mães e filhos adotivos também, né, Gi? Sempre eu trazia uma história que eu modificava para não ficar a história real, mas o teor, o bojo da história sempre era verídico, né? Os apêndices é que eram criados por mim. Então, eu venho trilhando com a mãe e com o filho adotivo, nós, né? E agora, hoje, é a Suzy, né? Então, eu vou passar a palavra, você se apresenta, Suzy. Eu fiz algumas perguntinhas para ela, mas não necessariamente você tem que responder. Se você nem quiser esperar minhas perguntas, sinta-se à vontade para falar sobre o seu processo naturalmente. Mas eu tenho uma sabatina aqui. É só para o diálogo fluir melhor, né? Mas é um encontro de muita luz, né? Aí a gente vê que as pessoas começam a perguntar, que as pessoas começam a falar, e o fato de nós estarmos fazendo online ainda propicia a possibilidade de nós conhecermos pessoas de fora, né? Não apenas de Franca, então isso eu acho também muito lindo, muito engrandecedor. Então, vamos lá. A Alessandra acabou de entrar. Suzy, sinta-se à vontade, pode se apresentar aí e vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Falando um pouquinho da minha história. Me chamo Suzy, na realidade é Suzimar. Meu nome é Suzimar e fui adotada pela minha tia, mas antes de ser adotada pela minha tia definitiva, eu passei por vários lares. E aí tem as histórias de cada lar que marcou, cada situação. Hoje, depois de muito tempo, eu tenho outra visão, né? Mas isso tudo que quem me ajudou muito foi a doutrina, né? Aí agora eu deixo com você, Marleninha. É mais fácil, não vou ficar muito emocionada aqui, vou começar a chorar, não vai dar certo. Esse encontro, Suzy, não é só você, ele é envolto em emoção. E eu ouso falar que ele é envolto em emoção porque a espiritualidade está investindo muito nisso, né? Por isso que sempre a gente fica muito emocionada. Esse encontro não tem como você não ter uma caixinha de lenço e chorando. Então, a sua emoção também é legítima, é nossa também, viu? É de todos nós.
E se as lágrimas vierem, faz parte, né? É bom que a gente vai lavando a alma, né? Então, você falou aí, Suzy, que você passou por vários lares até chegar no lar definitivo. E isso, em alguns momentos, trouxe dores para você. Eu me lembro que na minha fala, lá no Recanto Maria de Nazaré, eu fui contar uma história de uma companheira nossa também que participa conosco aqui, acho que ela é de Barbacena, e aí foi essa hora que você se entusiasmou, ele falou, isso aconteceu comigo, que você já me deu aquele choque, mas a Suzy também é adotada. Como que foi? Qual foi? Então, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quando fala sobre isso, qual foi a sua maior dor e a sua maior alegria? Porque eu sei que você tem as duas. Sim, sim. Quando a gente passa por vários lares, você pensa sempre assim, nossa, vai ser o último. Eu vou, às vezes a gente se culpa achando que eu fiz de errado, né? Que eu fiz de errado? Por que que eles estão me devolvendo? E a gente cria aquela coisa assim, eu sempre tenho que agradar, eu sempre tenho que agradar, eu sempre tenho que agradar. Para eles ficarem comigo, eu tenho que ser boazinha. Então, isso mexe muito com a gente, com a personalidade. A gente sofre por isso, porque a gente deixa de ser você mesmo para tentar moldar um personagem ou ser alguém para agradar, para ser aceito naquela casa. E isso, assim, foi muito, muito tempo eu sendo dessa forma. Até assim, faz pouco tempo que eu precisei fazer terapia para me poder tirar essa situação. Então, assim, só que assim, graças a Deus, eu tive muitos lares assim que foram tios, parentes, né? Mas mesmo assim ainda incomodava, porque os primos ficavam tipo assim, porque você não é nossa, você é adotada, você é emprestada. Então, assim, foi situações. E quando a minha mãe biológica chegava para me buscar, às vezes, que ela queria eu de volta, então, assim, às vezes eu me escondia dentro de guarda-roupa. Era uma situação bem assim, mesmo sabendo que um dia eu poderia voltar, mas eu não queria voltar, eu queria ficar em algum lugar, eu queria um lugar para mim, queria algo meu, né? E eu demorei um pouquinho para ter isso. Dói, né? É bem doído mesmo. Mas agora eu faço a seguinte pergunta para você, Suzy. Em que momento que na sua alma, no seu ser espiritual, você falou, não, agora eu vou caminhar bem, eu vou ser a Suzy que eu sou, com as minhas limitações, mas com o meu ser também, que é um diamante aqui que precisa ser polido, porque eu acredito que você chegou nesse lugar. Sim, Porque, por sim. exemplo, eu te conheço sem nada saber disso, né? E vejo você todo o tempo que nós trilhamos, e a Suzy ainda acabou casando com um primo do meu marido, né? Um primo em vários graus aí, e que você falou, não, agora sou eu a Suzy, do jeito que eu sou, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, que todo mundo é assim. Sim. Não, não faz muito tempo, não, viu, Marlene? Faz pouco tempo, acho que deve fazer uns 6 anos atrás, assim, porque eu tinha essa dificuldade. A Milena até conhece a Suzy chorona lá no Recanto. Quando eu ia falar, o Paulo me ajudou muito lá, assim. Às vezes eu ia dar recado, né? E a gente atende muitas famílias, assim, né? Vai nas casas. Então, quando eu ia falar da situação da família, eu me via de novo naquela situação da criança adotada, a criança que passou necessidade, que passou fome. Então, eu não conseguia falar, eu chorava nos recados, né? Eu falei, gente, isso está errado, tem alguma coisa que eu preciso consertar, né? E foi quando eu procurei a terapia, né? Me ajudou bastante. E aí eu falei assim, gente, já acabou isso, Suzy, acabou. Aquela criancinha lá já foi curada, vamos resolver essa situação. E foi aí que eu consegui. Hoje, assim, isso
eu já tinha minha família, tenho meus 2 filhos, meu marido e tudo, e mesmo assim eu ainda achava que eu tinha que ser a Suzy boazinha para agradar todo mundo. E aí foi faz pouco tempo, assim, para te falar a verdade, não faz muito tempo, não. Ô, Suzy, mas só para te consolar, todos nós somos assim, viu? É, Até nos lares, né, as crianças que nascem mesmo do ventre, ali ficam, às vezes a gente sempre, pela educação distorcida, a gente acha que para vencer tem que ser bonzinho e boazinho, né? Mas eu vou te fazer uma última pergunta, e depois, se alguém quiser fazer, e você concordar, claro, o que você diria hoje, primeiro, para uma mãe que vai receber um filho no seu lar pelo processo de adoção? Para que ela não cometesse os enganos que os outros cometeram. Porque todas as pessoas que receberam você e todas, não cometem erros porque querem. A gente comete engano devido às nossas dificuldades, às nossas limitações. Então, o que você diria para essa pessoa? E o que você diria também para aquela criança que está sendo recebida nesse lar? então, esse fato me ajudou muito em questão quando eu fui mãe, porque quando eu fui mãe, eu percebi também que eu também cometi erro. Tanto que quando meu filho mais velho fez 18 anos, eu falei para ele, eu falei assim, filho, me perdoa por todos os erros, porque eu estava aprendendo a ser mãe. E eu não queria passar para eles tudo que eu vivenciei. Então, muitas vezes eu errei também. Às vezes nos não, que eu não falava querendo agradar. Então, assim, a gente erra também. Então, por que não entender todos os lares que eu passei? Que eles também não eram perfeitos, eles também não sabiam, às vezes eles eram o que eles estavam recebendo, o que eles aprenderam, eles estavam passando. Só que eu queria fazer algo diferente para os meus filhos, eu não queria que eles passassem o que eu passei. Então, assim, não, as mães não devem se culpar também, que elas estão fazendo melhor. E as crianças que, que vocês estão formando, as crianças que são adotadas, elas também são igual os biológicos também, porque a gente erra, a gente acerta, não tem como. E eu acho que o que a gente tem que passar é tudo para o nosso crescimento, é tudo parte do que a gente tem que vivenciar, né? E cabe a cada um de nós entender, né? Ó, eu passei por isso, tem algum motivo, né? Porque, assim, vítimas, aqui a gente não é só vítima, a gente tem alguma coisa, a gente tem alguma. Então, eu vejo esses lares que eu passei como se fosse, assim, alguma coisa que ou eu tinha que ensinar, ou eu tinha que aprender com eles, né? Então, eu vejo dessa forma e eu acredito que é isso. É igual você falou no começo, são reencontros, né? E se eu passei por todos eles, é porque algo de mim tinha que deixar e algo deles eu tinha que trazer. Então, foi bem isso que eu aprendi e que eu sei que vou levar para minha vida e eu tenho um carinho muito especial por cada um deles que eu passei, porque até hoje, né, às vezes a gente brinca com o Ricardo, fala assim, nossa, Ricardo, você é a pessoa que mais tem sogra na vida, e realmente, porque cada lar que eu vou, aí eles querem contar pro Ricardo, nossa, a Suzy passou aqui quando era pequenininha, porque eu tenho ela muito carinho, então, assim, eu sei que mesmo que eu não fiquei, eu deixei algo de bom e trouxe algo de bom também. Então, assim, para as mamães que estão com seus filhinhos aí, eu sei que vocês às vezes vão sentir culpa, vão querer cobrir eles de muito carinho, e às vezes até isso vocês vão estar errando, mas eu sei que é um erro que é querendo acertar. Não existe uma fórmula, não tem como, assim, não tem. É isso.
Ô, Suzy, de minha parte, eu quero te agradecer profundamente, primeiro pela sua coragem, pelo seu desprendimento, pela sua amorosidade, e quero te dizer o seguinte, que onde há dor, há cura. Então, agora talvez tenha sido doloroso, foi doloroso para todos nós também, você pode ter certeza, né? Que mexe com todas as nossas dificuldades aí no processo de educação dos nossos filhos. Eu, por exemplo, fui professora há muitos anos, também com os meus alunos, mas nós estamos aprendendo. E quero te dizer, Sus, que se eu já amava, agora eu amo muito mais. Sabe por quê? Porque as meninas fazendo coraçãozinho, eu não sei fazer. Você mostrou para mim essa generosidade, essa coragem, né? Porque eu acho que quando você me chamou para falar sobre adoção, você já tinha um motivo, só que eu não sabia, né? Mas a hora que você teve a ousadia de me interromper para falar, aquilo foi um processo muito lindo e que mexeu comigo também. Você pode ter certeza, né? Hoje eu não saberia falar por quê, mas eu acho que um dia eu vou ter essas respostas. Então, a minha profunda gratidão, viu, pela sua coragem. E enquanto você falava, eu pedi a Jesus e a Mãe Santíssima que a Suzy criança fosse colocada no seu colo, para que você cuidasse dela agora, com muito amor, encher de beijo, de carinho, viu? E para que essa Suzy hoje, adulta, possa cada dia mais continuar fortalecida e agora cerrar fileira, né, neste grupo tão maravilhoso e tão lindo. Muito obrigada, viu, Suzy? De minha parte, agora é com você, Gisele, se vocês quiserem, aí é com a Suzy e com você. Então, nossa, Suzy, acho que a gente já se encontrou aí pelos caminhos da doutrina, né? Mas é um prazer ter você no nosso grupo, né? Vou te chamar para participar do grupo que não coordena, mas que organiza os encontros, né? Fui pegando assim. Né? Então, peguei a Andréa, peguei a carta, agora você vai ser resgatada também para participar conosco. Porque, assim, como mãe pela adoção, você não sabe a importância de ouvir o seu lado, né? E quando você falou o seguinte, que por ter passado por tudo isso na sua infância, você às vezes errou como mãe, depois quando você foi mãe. Isso é muito importante para nós, porque a gente carrega um peso muito grande enquanto mãe pela adoção. A gente tem uma cobrança da sociedade, né? E assim, olha ali, ó, tá lá chamando atenção, perdeu a paciência, quis tanto, foi atrás, buscou e agora não tem paciência. Então a gente tem uma cobrança, né? Talvez a gente possa discutir isso em um outro dia. A gente discutiu muito sobre isso nos encontros mensais, né? Mas achei assim de uma importância imensa quando você fala isso para mim, né? Porque eu acho que é uma coisa que eu vivo todo dia e que eu preciso mesmo refletir sobre isso, né? Sobre limites e permissividade dentro da educação das minhas filhas. Esse detalhe aí, hoje eu agradeço a minha mãe e por não ter tido essa diferença, porque assim, realmente eu era muito levada, eu apanhava, ela me chamava atenção, e isso, assim, era preciso, porque assim, não tem que tratar diferente, do mesmo jeito que ela fazia com os filhos biológicos, ela também tinha que fazer comigo, porque aí sim você está sendo diferente, não é porque eu fui adotada que a educação tinha que ser diferente, né? E só que aí tinha essas cobranças realmente, só que cobrança tanto do lado dela, por ela ter me adotado, e tanto pelas pessoas quando eu tratava ela por mãe, né? Que as pessoas viravam para mim e falavam assim: por que você chama ela de mãe? Ela não é sua mãe? Então, isso me doía muito, muito mesmo, porque eu falava assim, mas ela é minha mãe, ela que está cuidando de mim. Mesmo por eu saber quem era minha mãe biológica,
mesmo por eu saber quem que eu convivi com a minha mãe biológica, convivo com ela hoje da mesma forma. Só que o amor que eu sinto por ela é um amor de tia, né? Aquele cuidado. E o amor que eu tenho pela minha mãe que me adotou, ela é minha mãe. Então eu vou brigar com quem falar para mim, você está chamando ela de mãe, por quê? Só que eu chamo a minha outra mãe de mãe também. Só que é um amor diferente, gente. Não tem como explicar. Mas eu sei, eu tenho contato com toda a minha família biológica, com meus irmãos, os meus sobrinhos, eles me chamam de tia, tudo. Eu tenho o maior carinho por eles, mas é diferente a minha família que me acolheu, que me adotou. Eu até comentei com a Marleninha, falei assim, Marleninha, o meu irmão mais novo, que seria o da minha mãe biológica, ele briga quando eu falo assim, ele não é meu irmão. Ele fala, como eu não sou seu irmão, por que eu não sou seu irmão? Eu sou seu irmão. E se eu falo assim, o fulano é meu irmão biológico, ele, por que eu não sou seu irmão? Então, assim, é diferente, gente, é muito diferente. Então, assim, não tem que ser essa questão, porque às vezes eu ficava falando para meus filhos, assim, querendo poupar eles de muitas coisas, só que, assim, o melhor jeito é você fazer como se fosse, não ficar pensando muito no julgamento do outro, né? Mas sim o que você sente no coração. É bem isso. Para mim, né, que vivenciou isso. Acho que a Alessandra tinha pedido a palavra, Gia. Isso. Teve uma vez que eu. Não, bom dia. Teve uma vez que eu vi uma palestra, ou um relato de uma mãe adotiva, dizendo assim que ela demorou muito tempo para ter a conexão com a menina, com a criança, que ela era bastante difícil, muito difícil mesmo, e que um dia ela verbalizou assim a criança. É, porque ela falava, você não é minha mãe, eu não gosto de você e tal, tal, e que ela verbalizou assim, que ela fazia aquilo para a mãe sofrer o mesmo tanto que ela sofria, para a mãe saber o que ela passava. E aquilo me marcou assim profundamente. Então, todas as vezes que aqui em casa eu passo por isso, hoje é um dia desses, porque hoje aconteceu, eu me lembro dessa frase. E, e aí amolece meu coração, e aí eu falo, vamos que vamos e vamos para frente. Então é assim, é aprendendo muito com vocês. Hoje a Suzy, eu não sei porquê, desde ontem eu falei, eu tenho que entrar nessa reunião, eu tenho que entrar. E aí eu vi que tinha passado do tempo por conta de que eu tô aqui com a Luísa e ela toma meu tempo pouco, né, Lulu? E aí eu falei, pode. Aí eu falei, eu vou entrar. E Suzy, você foi uma pérola no meu domingo. Muito obrigada. Te amo. A Lulu quer falar oi. Fala oi. Com a boquinha. Oi. Oi! Só isso. Obrigada. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Suzy, falar alguma coisa? Assim, eu não sei se vocês conseguiram perceber como que as coisas, né, vão fluindo, assim, né? Eu vinha pensando sobre essa questão da fala dos filhos que formaram as famílias por adoção, e aí, assim, isso foi tomando uma forma, né? E realmente é tão importante a gente seguir as intuições. Eu tenho um pouco de dificuldade de seguir as intuições, né? Mas eu falo muito, vou deixar a Milena falar. É bem pequenininho que eu vou falar, que assim, às vezes a gente tem uma dor bem pequena e a gente reage com muita raiva. E eu vi toda a fala da Suzy, assim, com tanta dor e com tanto amor, que para mim foi uma lição, que eu vou carregar, assim, no meu coração. Toda vez que eu sentir raiva, eu vou me lembrar o tanto que é possível a gente sentir tanto amor.
Suzy, quem te vê não sabe o que vai no seu íntimo. A gente não sabe o que vai no íntimo das pessoas, né? Mas você é um exemplo de alegria, um exemplo de amor. Você é o amor e a alegria daquele recanto Maria de Nazaré. Todas as pessoas eu tenho certeza que te veem assim. Então é realmente uma lição para a gente, viu? Muito obrigada. Pode falar, Andréia. Eu também te vejo, Suzy, nessa representação de amor aí. Eu tenho um carinho imenso por você. Sempre te vi assim, com muito, muito amor, muito carinho. Seu filhinho, que foi meu 1 ano. Suzy, eu quero te agradecer também por esse relato que você fez aí, da gente ter esse compromisso de acertar. A gente quer acertar enquanto mãe, a gente não admite que a gente é falha, mas a gente falha muito, né? Eu estou vivendo essa história. Eu tenho 2 filhas já adultas e ganhei um presente há 5 anos atrás, que é o Henrique. E eu me vejo, eu tenho falado muito para as meninas, me perdoem pelos meus erros, porque eu errei muito enquanto mãe, enquanto educadora. Eu tive grandes falhas que talvez hoje eu tento, né, não falhar os mesmos erros com o Henrique, mas é lógico que eu cometo outros. E talvez os mesmos também, né, faço muita coisa errada. Mas ouvir isso me fez muito bem, porque a gente erra, mas a gente erra tentando acertar. Então, obrigada por ter trazido essa fala. Obrigada, viu? Suzy, a Viviane agradeceu aqui pelo seu relato, que está aqui conosco, e ela fez uma pergunta: com qual idade você foi adotada? Eu acho que finalmente adotada, como você disse, né? Que você ficou com a sua mãe. Bom, a minha trajetória foi desde o nascimento, porque eles contam, né, para mim que quando eu saí da Santa Casa, a minha mãe biológica, eles falam isso, é verdade, que ela tentou me matar ali no quarto, que meu tio chegou ali, né, e pegou ela me rodando, pegou pelo pezinho, me rodando como se eu fosse para me jogar na parede ali, né? E assim, desde então eu fui passando por lares. Aí eu ficava um pouco com ela, ficava por outros lares. Mas assim, definitivo, definitivo mesmo, eu acho que foi quando eu tinha 7 anos, 7 para 8 anos. Mas antes disso, a minha mãe tentou, é uma cena que eu lembro, assim, no fórum, a última vez que a gente foi, que foi quando, assim, eles me levaram, acho que eu tinha uns 7 anos mesmo, que aí teve aquele processo de estar lá no fórum, acho que era isso mesmo, acho que foi uns 7 anos. Mas antes disso, eu ficava muito na casa dela também, da minha mãe, que realmente me adotou. Mas aí teve uma hora que ela falou assim, pro meu pai que me adotou, falou assim, ó, eu não quero mais esse vai e vem, ou a gente fica com ela definitivo, ou não consigo mais, porque era dor para ela, era dor para mim, para meus irmãos, porque eu estava lá, a hora que eu estava adaptando, meus pais biológicos iam lá e me buscavam. Ou aconteceu alguma coisa, aí eu tinha que ir para outro lugar, eles lá me resgatavam. Até quando eles me adotaram mesmo, eu estava com o meu irmão mais velho, numa fazenda, eu estava morando com ele, então foi meu avô que foi me buscar com meu pai que me adotou, então eu estava com eles aí. Aí eu lembro da cena dele chegando e meu pai estava agachado e eu pulei bem nas costas dele, tipo assim, parece que naquele dia eu senti, falei assim, agora vai ser a última vez. Eu, tipo, pulei nele assim e já me levaram. Então acho que era com 7 anos mesmo, assim, definitivo.
Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu fiz umas anotações, agora eu estou igual a Marleninha, eu faço as anotações. E antes de passar para a carta, eu queria fazer alguns comentários e talvez algumas. Se você quiser falar, tá, Suzy? Enquanto eu estiver falando, se você quiser fazer alguma consideração. Tem um tema que surgiu hoje aqui com a Suzy, que a gente ainda não falou sobre ele, que é a devolução na adoção, né? Que é uma dor também que existe dentro do mundo da adoção, que acho que é importante a gente conversar muito sobre isso. Quando eu conto, assim, a minha história de busca pelas minhas filhas, né? E a Flávia, psicóloga que acompanha a gente também, ela, sempre que ela conta as histórias sobre adoção, ela fala disso. Que eu tinha muito definido na minha cabeça, quando eu entrei com o processo do fórum, qual era o perfil da criança que eu queria, né? E era muito definido. Então, eu fiquei esperando mais tempo, porque eu tinha esse perfil definido. Eu tinha muito medo dessa conexão, de não sentir essa conexão, que as mães falavam que nascia durante a gravidez, né? Então, são dores que a gente carrega, que a gente às vezes nem conta, nem comenta. Acho que talvez aqui é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, mas eu tinha esse receio de não ter essa conexão com a criança, e porque eu passei, assim, uma fase onde todas as minhas amigas engravidaram, né? Inclusive a Carta, que também estava no meio. E eu ali naquela tentativa de engravidar e tal, e fazendo tratamento, e todas elas engravidavam, e a gente vivia aquele processo com elas, sempre com muito amor, sempre amei todas elas, amo todos os filhos que eu vi ali, elas gerando. E, assim, esse processo, né, de entender que tipo como eu estava pronta, né, assim, às vezes eu vou usar alguma palavra que não era muito legal, mas qual criança eu estava pronta para receber, né? Então, assim, na época, talvez tenha sido uma escolha cheia de preconceitos, né, porque eu sou humana e sou uma pessoa cheia de limitações também, então eu tinha algumas definições para o meu perfil, mas eu tinha muito medo de não sentir essa conexão, né, com a criança. Então, eu defini tudo em cima disso, né? Tanto que quando a Luísa chegou, dia 19 agora de maio, fez 7 anos que ela chegou, foi, assim, um amor, né, imediato, mas foi porque eu tive, né, talvez eu fui carregada desses preconceitos e eu defini muito bem esse perfil, porque eu tinha muito medo de não ter conexão e eu já carregava esse estigma da devolução. E eu fui muito criticada dentro da minha própria família, né? Que eu estava escolhendo. Filho a gente não escolhe, né? E eu estava escolhendo. Então, tem várias questões que a gente passa também que talvez uma mãe biológica não passe, né? Que é esse julgamento da sociedade em cima dos seus anseios, né? E que podem ser preconceituosos, como eu falei, podem ser de várias coisas. E eu sei que a devolução, que é um tema que você trouxe, que eu acho assim, né, muito importante a gente falar sobre ele, deixa muitas marcas, né, ao longo da trajetória. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi esse processo para você ir entendendo isso, né, e hoje conseguir falar sobre isso, né, que eu acho que deve ser ainda bem dolorido, ou não, porque você falou que fez terapia, né? Então, como você falou, não é questão nem da escolha, porque hoje eu entendo assim, que eu também não era fácil, né? Porque a criança, por mais que você tenha aquele padrão que você deseja, e a questão assim, igual a fala aí, a filha a gente não escolhe, realmente. É o que vem, né, pra gente, então o adotivo também é a mesma situação. Então, assim, eu era uma criança que dava birra, que fazia pirraça, que queria chamar atenção. Ao mesmo tempo, eu queria amor, mas eu estava fazendo da mesma forma que os meus filhos faziam aqui para mim, né? O meu mais velho dava birra, chorava muito, ele chorou 6 meses, né? Então, eu falava assim, gente, o que eu fiz para esse menino? Que ele só quer ficar comigo, ele não aceitava ninguém. E eu também fazia da mesma forma. Então, eu acho que... Aí eu acho que as pessoas que estavam comigo, eu achava mais fácil assim, eu não dou conta dessa menina, vou devolver. Mas não é que eles vão me devolver por conta disso. Eu acho que tinha uma trajetória que eu tinha que ficar com essa família que eu estou hoje, né?
por várias e várias vezes. Não existe acaso, gente, não existe acaso. Então, assim, é como eu falei no começo, a devolução doeu, mas eu tinha que aprender algo com isso. E tem tanta gente que aceita. A Marleninha não sabe, mas eu tenho um irmão, a minha mãe biológica, ela teve 5 filhos. Os 3 primeiros, ela ficou com eles, né? Assim, ela teve condição de cuidar deles até então. E eu, que sou a quarta, a única mulher, e o mais novo, que é o mais novo, ele foi adotado desde bebezinho. Ele não teve a devolução. Ele não teve a devolução e ele também sabe. Só que ele demorou 40 anos para ter o contato com a gente novamente. Eu tratei, e assim, quando a gente era pequena, eu ia na casa dessa minha tia, que eu também fiquei lá também. E aí, quando teve uma vez que a gente estava brincando e tal, e as irmãs dele, que é adotada, né, virou para ele e falou assim: a Suzy também é sua irmã. Ele olhou para mim com um olhar assim tão ruim, virou para mim e falou assim: você não é minha irmã. Aquilo lá me quebrou alguma coisa aqui dentro, né? Que eu tratava ele com carinho, eu sabia que ele era meu irmão. Aí eu falei: tá bom, você não é meu irmão. E eu comecei então a tratar ele como primo. Chegava, cumprimentava, não tinha aquele contato, não queria. E um certo dia ele sentiu isso, né? E aí um dia ele conversando comigo tal, aí ele me chamou de irmã. Eu falei assim: nossa, depois de 40 anos, né? E aí algo foi assim para ele também e mudou para ele agora. Então, acho que ele também sentiu muita coisa ali. Então, quer dizer, ele não teve processo de devolução, mas ele sentiu algo também dentro disso, né? Então, acho que a questão da devolução, gente, vai da necessidade do espírito, vai da programação, isso falando dentro da doutrina, porque para mim hoje me fez crescer muito e fez entender muita coisa. Então, assim, fez parte do meu crescimento ali, não tem como outra explicação. Não sei se foi bem clara no que eu quis dizer aí, mas eu acho que não existe erro, não. E a gente também é um espírito que veio ali, a gente tem os defeitos e vai caber do lar que a gente acolheu ali. E quando eu disse que eu precisava ficar nesse lar que eu estou hoje, porque foi muitas idas e vindas, a minha mãe que me adotou, ela perdeu, se ela tivesse com todos os filhos e me adotasse, ela teria 9, né? Hoje ela tem 4. Então, eu falo assim, que para ela também foi uma conexão, a conexão é tão grande que nenhum dos filhos biológicos dela parece com ela quanto eu. Eu sou a que mais parece com ela, então acho que tinha que ser aquele lar, e eu fui e vim porque eu tinha que passar pelos outros mesmo. Acho que é isso. E assim, né, eu vejo que o tanto que a doutrina traz para a gente a possibilidade da gente entender a nossa trajetória, né, que eu acho que é bem importante, saber que é uma trajetória que não é por acaso, né? Então, assim, o refletir, né, o que eu estou precisando aprender com essa trajetória, eu acho que é o mais importante. E eu acho lindo você conseguir ter essa visão, né, até dos momentos de dor, né, que você passou e conseguir ressignificar isso, que eu acho que é importante. Bom, gente, alguém tem mais alguma questão para fazer para a Suzy? Eu espero, Suzy, que você continue com a gente até o último encontro. A gente vai, ao longo dos encontros, conversando mais, falando mais, né? De repente, se alguém durante a semana tiver alguma dúvida, anota e a gente conversa também sobre as dúvidas nas próximas reuniões, que eu acho que é, assim, muito importante a gente, né, a gente chegou a uma conclusão, Marleninha, você não estava, não sei se você assistiu esse vídeo, eu, a Carta, a Andréia, né, eu acho que todo mundo que está participando, acho que a Alessandra sentiu isso hoje também, que esses encontros são muito mais para nós, né,
para fortalecer o nosso ideal, fortalecer nossas vivências, né, fortalecer, entender as nossas dores também, né, que a gente tem as nossas dores. Então, a gente percebe que, como em todo o trabalho dentro do amor, a gente é muito mais ajudado do que a ajuda. Então, eu quero agradecer muito a Suzy. Suzy, seja muito bem-vinda à nossa família da adoção, né? E eu acho que a gente pode contribuir muito, né, uma com a outra e com todos. Depois eu quero conversar mais com você. Terminando esse encontro, a gente vai marcar um encontro presencial, tá, gente, em Franca, para a gente poder, né, trocar um pouquinho de calor humano com quem for possível. E agora eu vou... Hoje, antes de você passar para frente, queria só falar uma coisa aqui, a questão do perdão. Perdoar é tão difícil, né? Mas a pessoa que perdoa, só a pessoa que perdoa, sabe o que é o sentimento. Que quando você consegue perdoar, existe um sentimento que nasce dentro da gente que é inexplicável. E esse sentimento, assim, eu estou vendo na Suzy, né? Eu estou vendo que esse perdão de tudo que ela tá assim, relatando, né, para a gente, eu vejo que fez com que ela pudesse, assim, conhecer toda essa história, entender, né, auxiliar as pessoas à volta dela, o irmão, os primos, a mãe biológica, a mãe adotiva, as outras mães, né? O marido dela conseguiu ter muitas sogras com uma mulher só, coisa inédita no mundo, não é? Então, assim, esse perdoar dela desperta nela, desperta nessa mãe que é biológica, nessa mãe que acolheu ela, e que é a mãe adotiva, todas as pessoas em volta e outras pessoas também, desperta isso dentro da gente. Então, olha só como que a doutrina é maravilhosa, né? Ela faz a gente, ela tanto estimula a gente ao perdão, mas ela também estimula a gente a perceber tudo isso, né, no outro e aprender com o outro. Porque as terapias, elas não tiram a dor da gente, né, Suzy? É mais faz a gente entender, né, superar, caminhar, perdoar e viver assim, dessa forma, buscando o amor acima de tudo. É muito lindo tudo isso, viu, Suzy? Você está sendo um exemplo aqui hoje para a gente. Uma coisa que, assim, aproveitando o gancho da minha mãe biológica, até meus 15 anos, assim, eu tinha uma cobrança que eu tinha que tratar ela como mãe, que eu era a única filha mulher, e até muito pouco tempo atrás, assim, é a questão, assim, da cobrança das pessoas da rua, de quem me conhecia, tipo assim, nossa, você é espírita e você deixa sua mãe nessa situação, sua mãe biológica, porque ela tem uma vida assim, e você tá dessa forma hoje. Só que eu tinha essa cobrança, eu tinha, falei assim, eu tenho esse dever com ela e tal. Até um dia que eu fui visitá-la no lar, que hoje ela mora no lar, mas é porque, agora contando assim, não é só culpa da minha mãe, ela não é culpa dela que ela me abandonou, é que ela tem um problema mental, então ela tinha os filhos, ela tinha as crises, ela tinha que afastar, então assim, ela tem todo um transtorno também, então assim, amo ela, e do jeito dela, ela conseguiu fazer o que ela conseguiu com meus outros 3 irmãos, os outros 2 ela não deu conta, e graças a Deus a gente foi acolhido. Mas eu falo assim, eu tinha essa cobrança das pessoas de fora, eu me cobrava muito que eu tinha que fazer alguma coisa por ela. Aí teve uma vez no lar que eu fui visitar, e ela virou para mim e falou assim, filha, eu fui uma boa mãe? Aquilo lá parece que quebrou alguma coisa dentro de mim, assim, que eu olhei bem no olhinho dela e falei assim, mãe, você foi uma boa mãe, você me deu a vida. E para ela foi importante ela ouvir isso de mim, que hoje ela não tem mais aquela cobrança, porque antes ela me cobrava também, tipo assim,
eu sou sua mãe, eu sou sua mãe, eu que sou sua mãe, a outra é falsa, a outra é falsa. E a partir desse dia que a gente teve essa conversa, ela parou. Eu acho que ela entendeu que ela me trouxe à vida e que graças a ela eu tô aqui. Não é só a minha mãe que me criou, me deu amor, me deu atenção, me acolheu, mas ela me deu a vida. Então ela também tem um papel muito importante na minha vida. Então, Suzy, pegando aí essa oportunidade da sua fala, quando nós começamos esse nosso encontro, eu me lembro bem que aquela noite que antecedeu o primeiro encontro, eu fui despertada e com a seguinte intuição sobre a história de Moisés, né? Que ele é um filho adotivo. E por que que a mãe fez aquilo? Para salvá-lo. Então, me diziam assim, reverencie a mãe biológica. A mãe biológica precisa ser reverenciada. E aí você trouxe essa fala hoje, né? Que eu tinha até me esquecido. O fato dela ter proporcionado a vida já fez o que ela podia, né? O que estava no papel, o que ela deu conta de fazer. E o restante fica para outra mãe, né? Que eu não sei se esse termo vai ser mudado ou não, né, Gi? Mas que é do coração, que é da alma. Porque eu penso que a mãe que realmente cumpre o seu papel, ou biológico ou não, é de coração, sim. Então foi isso, Suzy, você me fez lembrar. Gente, né? Que maravilha! Como a gente consegue aprender juntos. Estou olhando a Andréia aqui, né, Andréia? Como que esse tema veio, né? Justamente porque a gente é o que a gente estava precisando mesmo de ouvir. Pensando no que a Milena falou, né? Tem duas coisas no mundo que quebra qualquer barreira, né? O amor e o perdão. E é com essas duas coisas que a gente mais consegue aprender, né? Tanto sabendo, ouvindo uma história como a da Suzy, como ainda mais quando a gente consegue colocar isso dentro de nós e colocar na prática, né? Mas, Suzy, seja muito bem-vinda. A gente ainda vai conversar muito durante esses encontros e além, né? E aí, assim, continuando nesse pensamento de ouvir o outro lado da história, né? Que eu fico pensando muito nisso. Eu olho para as minhas filhas e fico pensando como que é isso na cabeça delas, né? Então, tem a Carita, né? A Carita também é da organização do nosso grupo aqui. E a Carita, ela é muito importante na minha vida. A gente é amiga há muitos anos. Porque a Carta foi a primeira contato que eu tive, já falei isso antes, né? Que uma pessoa que era uma filha que foi adotada, que era uma filha por adoção, e o fato da Carta sempre lidar com aquilo de forma tão natural, né? Sempre foi importante para mim, né? Eu lembro que a Carta uma vez falou assim, né? Que ela estava pensando em engravidar, e ela falou, não, mas eu já falei com o médico, se não for dar certo engravidar, eu vou adotar, porque lá em casa eu sou adotada, meus irmãos são adotados, lá em casa não tem esse problema, né? Então, assim, algumas falas nossas ao longo da vida foram tão importantes para mim, né, de quebrar as minhas barreiras e os meus preconceitos também, então, eu acho super importante, né? Então, vou passar a palavra para ela. A Carta também é espírita, trabalha no movimento espírita há muitos anos, ela dá aula de evangelização lá no Centro Espírita Joana de Ângeles, né? Acertei o nome, não, né? Joana Dark. Joana Dark, né? Mas eu vou deixar ela falar, então, um pouquinho das experiências dela para a gente. Então, bom dia. É sempre um prazer estar aqui, né? Acho que a gente aguarda com ansiedade esse momento, né? Por mais que a gente saiba já que vai falar, que é a nossa história, né? Mas é sempre uma história contada de uma forma com um gostinho especial. Escutar a história da Suzy me fez ver que são muitas histórias diferentes, né? Muitos contextos diferentes. E hoje, como educadora, eu vejo isso no meu dia a dia, e são histórias diferentes mesmo, né?
quando um pai chega para me contar em relação à adoção, me contar como não sabe contar para a criança que ela é adotiva, né? Então, assim, esse tema sempre foi tratado com muita naturalidade dentro da minha casa. Meus pais foram casados meus pais do coração, porque eu não sei usar outro termo, né? Porque eu sempre fui tratada assim, sempre foi falado assim na minha casa, então eu sempre vi como filha do coração. Porque eu entendo que o coração é onde pulsa o amor, né? Então é lá onde a gente. Eu falo que eu não vou chorar, mas eu já começo a chorar no começo, onde a gente foi gerado, né? Então, eles, durante 13 anos, eles tentaram ter filhos e não acontecia, né? Então, eu lembrei da história da Gi. E meus tios já tinham filhos, né? E meu pai e minha mãe eram filhos mais velhos. Então, os irmãos mais novos já tinham filhos. E eles não tinham. Então, era assim, na casa deles, eles que passeavam com os sobrinhos, eles que levavam sobrinhos, eles eram padrinhos de todos os sobrinhos. Então, era aquilo, né? E um dia, o médico falou que o problema não era da minha mãe, era do meu pai. E, a partir daquilo, eles decidiram pela adoção. Eu nasci em Franca mesmo, fui buscada na Santa Casa, né? Então, assim, eles me buscaram no berçário. Então, eu não tive uma história igual a da Suzy, né? Eles, antes mesmo de eu nascer, o médico comentou com a minha mãe do coração, adotiva, que teria uma mãe que não ia querer o bebê, né? E que ela já avisou com antecedência que no dia do parto ela não ficaria com a criança. E a partir daquilo, toda vez que a mãe biológica ia no médico, ele entrava em contato com meus pais adotivos. Ó, hoje ela veio, tá de tantos meses, tá. Naquela época não tinha ultrassom para saber se era menina, se era menino, né? Não era tão há 44 anos atrás. E cheguei, né? Cheguei aqui em Franca mesmo, eles me buscaram na maternidade, e ali começa a história de adoção na minha família, né? Sempre fui muito bem recebida com festas, porque morávamos num lugar pequeno, né, na Usina do Estreito, então todo mundo conhecia esse desejo dos meus pais. Então, assim, esperavam com muita ansiedade, então fui recebido com muita festa, com muito carinho, tanto pela família quanto pelos amigos. Então, na minha família nunca teve muito isso, né? Era os filhos do Humberto e da Suzana. Então, desde pequenininha ela falava que a gente tinha a mãe da barriga e que por algum motivo ela não pôde ficar conosco, mas que não foi falta de amor. Minha mãe sempre falava isso, né? Então, assim, desde pequena, eu sempre rezei por essa mãe, por esse pai que eu não conheço, né? E eu acho que para mim seria até fácil conhecer, né? Porque eu nasci aqui, era só eu ir lá na Santa Casa, pedir o registro, né? O registro não, saber, né? Buscar. Mas nunca tive vontade. Então, assim, eu acho que cada um tem sua história, né? Eu já tenho uma prima que ela teve vontade, ela já foi, ela já conheceu. Eu não tive essa vontade. Se você me falar que ela está aqui na esquina, eu vou. Ela ou ele, né? A mãe ou o pai. Eu vou conhecer, eu vou agradecer pela vida, pela oportunidade de ter me dado, de estar aqui, né? E de ter me dado a oportunidade de ter minha família, né? Que para mim, minha família são meus pais do coração e meus irmãos. E nessa história, Humberto e Suzana, que são meus pais adotivos, adotaram mais 3 crianças, né? Que um dia o meu irmão Thales vai vir aqui também fazer o depoimento dele, aceitou de todo o coração e ficou muito feliz. Então, adotou, eu vim, depois de 3 anos, minha irmã, e depois de mais 3 anos, os gêmeos. E quando foi adotar os gêmeos, eu já tinha 6 anos, eu já entendia, né, o processo, e fomos buscar essas 2 crianças, e eu falava, não, leva só uma, 2 é muito, eles eram muito pequenos, prematuros, tiveram que ter mãe de leite, porque era muito pequenininho, ficaram na incubadora, e hoje a gente vê, né, que pela luz da doutrina, mesmo que o acaso não existe, cada um tem suas diferenças, não somos iguais,
A família adotiva também passa por todos os problemas que qualquer outra família passa, né? Mas sempre foi muito bem trabalhado com a gente. E hoje, quando eu vejo pais com dificuldade de contar isso para os filhos, me gerou um sentimento da escrita de um livro, né? Que eu já conversei com uma pessoa de uma editora, ela comprou ideia, porque no outro encontro foi falado, né, que a mãe não conseguia contar como que ela partiria disso. E eu não achei a biografia daquele livro que eu indiquei para uma mãe, que eu falei também no último encontro. Então, eu decidi contar minha história através de um livro, e eu acho que isso vai ajudar muita gente. Então, falando para as mamães de coração, né, que querem adotar ou que já têm um filho, da minha parte, o que eu sinto é um amor imenso, o que eu sinto é uma gratidão imensa. Hoje eu não tenho eles mais presentes fisicamente, né, na minha vida, mas foram, assim, eu acho que é a salvação mesmo, né? Eles me deram a vida, me deram a oportunidade, me deram estudo, me deram família. E hoje eu posso ter a minha família, né? Então, eu acho que tudo está escrito no plano espiritual. A gente tinha que passar por isso. Quando eu escuto a história da Suzy, né, que é diferente da minha, né, Suzy? A gente vê que cada um tem sua história e cada história tem sua beleza. E cada história tem seu aprendizado. E eu só tenho gratidão. Não, eu, Carita, né? Tô falando por mim. Nunca tive trauma nenhum. Sempre falei com a adoção, da adoção de uma forma muito tranquila. Não sei por ter sido bem trabalhado isso, não sei. Não sei se nos meus irmãos também todo sentimento é igual, né? Mas das nossas conversas, a gente sempre teve essa tranquilidade. Meus pais adotivos são brancos, né? De pele branca, tipo Marleninha, assim, bem branquinha. E eu e minha irmã, nós somos morenas. Então, sempre falava, nossa, mas elas são tão moreninhas, né? E minha mãe e meu pai sempre levou isso de forma muito tranquila. Os gêmeos já são bem clarinhos, se vocês olharem, dá a impressão que é filho biológico mesmo, né? Mas, assim, a gente nunca teve esse problema. Então, assim, eu acho que a adoção é isso, né? Eu tive a oportunidade, através desses pais adotivos, de cumprir o que eu vim para cumprir nessa terra, nesse planeta, nessa evolução, nesse processo de evolução, né? E eu só tenho gratidão. Gratidão por eles na minha vida, gratidão pelos ensinamentos. Eu sei que espiritualmente eles estão sempre juntos, né? Da gente, nos orientando, nos dando força. E então, dessa parte, assim, eu sempre fui muito tranquila. Então, assim, tem pais que têm medo dos filhos não amarem, né? Tem medo de ser... Ai, vai chegar uma hora que ele não vai me querer, ou ele vai me jogar na cara. Eu não sei, eu não vivi isso. Tenho 44 anos, e pelo contrário, eles sempre falaram, já deram oportunidade. Olha, se vocês tiverem vontade de conhecer seus pais, a gente vai atrás, né? Seus pais biológicos. Mas eu nunca tive. Quando meu pai faleceu, o menino tem 15, há 13 anos atrás. E um dia eu fui buscar documentos que precisava para fazer papelada de inventário. Eu encontrei uma carta da mãe dos gêmeos, né? Com o nome completo, porque acho que na época tinha que escrever alguma coisa, um documento que você estava deixando as crianças. E eu falei, ai meu Deus, por que eu achei, né? Por que foi parar na minha mão essa carta? Peguei, guardei por um tempo, e falei para a espiritualidade que na hora que fosse o momento, eu entregaria essa carta. E o dia aconteceu, eu xeroquei, porque eles são gêmeos, né? E entreguei. Inicialmente guardaram, leram, se emocionaram, mas não tiveram... Porque hoje, se você joga um nome na internet, você acha, né? Você procura, hoje é tudo muito fácil. E
Um ano antes da pandemia, um falou que eu gostaria de ir até o hospital. Falei, vamos, você vai comigo? Falei, vou. Meu pai já tinha falecido, minha mãe com Alzheimer, né? Então, mas aí veio a pandemia e eu acho que adormeceu esse sentimento, né? Então, eu acho que a gente tem que estar, como fala a palavra? Preparado emocionalmente, preparado para falar sobre o assunto. É um assunto que me emociona. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu falo que eu não vou chorar na hora que eu vejo eu estou chorando, porque é minha vida, né, Suzy? A gente está falando da história da vida da gente, não tem como a gente não emocionar. Mas que a minha história até hoje, ela foi repleta de amor. Eu não tenho o que falar, eu não tenho o que reclamar. Fui muito aceita pelos avós, pelos primos, né? Então, assim, e esse amor, eu penso que é uma afinidade mesmo espiritual. Os laços que a gente tem, igual eu tenho com os meus avós, que de repente um primo biológico ou um filho biológico não tem, né? Eu queria só compartilhar a foto, será que eu consigo, Gi? Deixa eu tentar. Consegue. Vê Vou se na você não... flechinha, Isso. mas Aí. parece que ele não está aqui, que ele está aberto. Aí você vai pedir uma aba. Qualquer coisa você me manda, que eu compartilho Achei. aqui. Achou? É porque eu fiz uma palestra e eu apresentei essas fotinhas, vamos ver. Apareceu aí? Tá Não, ainda abrindo. não. Tá. Agora vai. Não veio. Deixa eu ir de novo. Vou só mais uma vez, para não atrapalhar o tempo. Se não for, É eu uma. acho que deu uma queda, né? Agora acho que foi. Ah, agora veio. Ó, quero só mostrar para vocês. Esse é o casal Humberto e Suzana, né? A paixão da minha vida. Aqui eles jovens, né? Aí aqui já o dia que eu fui ganhar o Tarcísio, meu filho, tem uma história muito engraçada, que quando eu fui ganhar o meu primeiro filho, eu passei lá da minha mãe. Eu falei assim, nossa, o Tarcísio vai nascer, ele antecipou, né? E ela chorava, e ela falava assim, eu nunca fui mãe, de barriga, eu não sei o que eu faço, me ajuda. E eu falei, mãe, a senhora está me deixando mais nervosa, né? E ela falou, não, mas eu nunca fui, então não sei. Aí eu ia dar mamar para ele, e o Colosso não saía, ela falava, ai, meu Deus, alguém me ajuda, que eu não sei ajudar. Então, assim, ela era muito engraçada, e ela viveu esses momentos, esperaram muito por netos. E eu falava, vai, vocês demoraram muito ter filhos, então os netos vão demorar a chegar. E quando chegaram, eles curtiram um pouco, né? Meu pai conheceu o Tarcísio só até os 2 anos. O Lorelos ele não conheceu fisicamente, né? Que eu sei que ele conheceu espiritualmente. Minha mãe, logo, ela teve Alzheimer, né? Então, assim, não vivenciaram esses netos. Eu aqui pequenininha, num fusquinha vermelho. Aqui é minha avó, olha, branquinha, os olhinhos azuis. Minha avó materna, vó Délia. Aqui eu com meu pai, brincando, desde pequenininha. Eu não tenho muitas fotos, porque as fotos ficaram lá na minha mãe e ainda não pude ir lá buscar. Mas eu até falei com a Gi que em outros momentos eu quero ir lá, porque minha mãe escrevia diários. Então ela conta toda essa espera, ela conta essa chegada, ela conta os anseios, né? Que eu falo como filha, com certeza, como mãe, ela tinha os anseios dela. E eu quero um dia ter a oportunidade de ir lá mexer em tudo e encontrar esses diários, né? Para que a gente possa compartilhar. Mas, então, aí está um pouquinho da minha história. E eu quero dizer que, assim, eu estou sempre aberta, se alguém tiver quiser conversar no particular,
né, fazer alguma pergunta. O amor, gente, ele... Até no amor tem tudo, né? Então, eu acho assim, a gente vence barreiras, a gente constrói famílias, a gente constrói respeito, a gente tem gratidão. Então, é isso, assim. A minha história, ela é de amor. Então, eu sou grata por Humberto e Suzana na minha vida, meus pais adotivos. Sou grata pelos meus outros pais, que eu não conheci. E, segundo o médico, eu seria a última filha desses pais, porque ela já tinha vários partos, essa minha mãe biológica, e eu seria a última, né? Então, assim, ela operou depois que eu nasci, mas não tive contato, não conheço, mas, assim, eu só tenho gratidão, gratidão pelos meus irmãos adotivos, cada um com as suas diferenças, porque não somos perfeitos, né? Quando a gente conta a nossa história, eu conto minha história, tem gente que fala, nossa, então sua família foi perfeita, imagina, nenhuma família é perfeita, né? A gente tem nossas dificuldades, temos nossas diferenças, mas temos amor, né? Tem diferença que tem hora que a gente não entende, né? Mas se a gente puxar lá, a gente vai entender. Mas a gente tenta conversar, tenta sempre se entender. Quando não há o diálogo, eu acho que o que deixa eu achar a fotinha aqui, a Milena falou sobre o perdão, né, Milena? Ele, né, que eu acho que quando a gente perdoa, a gente ganha mais do que o outro, né? Porque a gente tira aquilo do coração e consegue viver com mais leveza. Então, eu não tenho pelos meus pais biológicos nenhum rancor, não tenho. Só tenho gratidão por eles terem me dado a vida, não ter me jogado no lixo, não ter me abandonado, não ter me abortado, né? Eles fizeram o que eles puderam fazer de acordo com aquele momento que eles viviam, né? Então, assim, eu sou grata, porque senão eu não teria essa história para contar. Eu não teria meus filhos de hoje, né? Minha família, meu marido, meu pai e minha mãe. Como eu disse, eles não estão mais aqui fisicamente, mas deixaram uma história de amor. E quando eu conto essa história, eu sinto eles mais vivos, né? Dentro de mim. Então é isso. Desculpa o choro, mas quando no começo vocês falaram que é um encontro de emoção, e é mesmo, né? Só nesse encontro é a terceira vez que eu conto essa história. E as 3 vezes eu choro. Aí eu falo assim, né? Hoje, antes de vir, eu falo, não vou chorar. Eu conversando com meu menino mais novo, falei, a mamãe, ele falou, então hoje é dia da senhora chorar. Eu falei, não é, hoje a mamãe não vai chorar. E a gente chora, né? Mas é porque é nosso. Então eu agradeço a paciência, né, por me escutar. E eu espero colaborar, né, com vocês, que têm essa criança com vocês, e que vocês são seres de luz, né? Quando a Gi trouxe, a Luísa chegou, eu lembro como se fosse hoje, o dia que ela me contou. E na hora que eu desliguei, eu chorei, de felicidade por eles, né? Que são nossos amigos, mas de alegria por a Luísa ter encontrado um lar, né? E eu tinha certeza que era um lar de amor. E depois veio a Laura, né? Que só veio para somar, para enriquecer. E é isso. Então, obrigada por tudo. Obrigada, Suzy, por compartilhar sua história, que é diferente da minha, mas é a sua história, né? E cada história tem sua beleza e tem seu aprendizado, que se a gente não aprendesse, né, com a nossa história, nada valeria a nossa passagem aqui, né, nesse planeta de provas e expiações, né? Obrigada. Gente, pensa, né? Assim, o caminho que eu segui tinha um exemplo muito vivo perto, né? Que era essa história de amor da Carita e dos pais dela. Eu tive a felicidade de conhecer os pais dela, né? Eu lembro deles, lembro muito, né? E
mesmo se, assim, a questão da Carta ser mais morena e os pais serem mais brancos é uma questão que nunca chamou a minha atenção, porque era tanto amor, né? Não só para os filhos, para todos. A casa dos pais da Carta era aquela casa que, se você chegasse pela primeira vez, você já se sentia abraçado, né? Pelo amor. Então, quando a gente começou a pensar em adoção, eles também já não estavam mais aqui, mas eu tinha essa lembrança dessa história de amor, como ela falou, né? Então, para a gente ver que, assim, o amor, ele chega, ele fica, ele arrasta como exemplo, né? É muito importante. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Carita? Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem uns minutinhos ainda. Eu quero falar da generosidade dos pais de ter que guardar essa carta dos gêmeos e essa carta nunca ter chegado ao conhecimento deles, né? Enquanto crianças, adolescentes, enquanto pessoas em formação ali, aos cuidados deles, né? Eles terem tido esse cuidado, nunca terem acessado isso, né? Porque filho mexe nas coisas dos pais, né, gente? E aí, assim, porque é algo tão assim, que naquele momento, né? Talvez, não sei, hoje eu acredito que não se tenha uma carta dessa guardada na documentação dos filhos que são adotados. Mas talvez naquele momento era uma coisa necessária, né? E naquela época, inclusive, que você falou da sua idade, é uma época que tinha lares, né, para crianças. E eu mesma conheci um lar lá em Casa Branca, o Lar Esperança. E aí outro dia eu vi uma palestra de uma pessoa que não foi adotada, ele se tornou um adulto e ele viveu nesse lar. Então eu imagino o tipo de documentação que deveria existir, né, e como seus pais filtraram isso, toda a dor para vocês, né? Tanto que vocês cresceram, vocês se tornaram adultos, e vocês conseguem falar sobre tudo isso com uma tranquilidade. Não porque é fácil ou porque é simples, mas porque é muito verdadeiro, né? E vocês viveram isso tudo de uma forma natural e muito amorosa, muito bonito. E me fez lembrar um livro que chama O Sono dos Hibiscos, que ele vai nascer e ele vai ficar com a mãe, mas ele não vai ficar com o pai. Então, ele vai ter a mãe biológica junto dele, mas não vai ter o pai biológico, vai ter o outro pai. E ele, então, ele está com medo. Ele é um espírito que está com muito medo de reencarnar. E aí, quando pergunta para ele, mas por que você está com medo? Porque ele, antes desse processo reencarnatório, ele era o espírito que orientava a família, ele era aquele espírito guardião que estava sempre ali, aquele espírito amigo, né? O famoso anjo da guarda. E aí, quando ele vai reencarnar, ele está com tanto medo de ir para um lugar que ele conhece todo mundo, né? E aí ele fala, é porque eu vou ser adotado. Eu estou com medo de não ser aceito pelo meu pai adotivo. Então, assim, como é bonito de ver e de pensar, né? A gente pensar assim que o pai e a mãe, que são os pais que estão adotando, eles estão adotando com todo o amor do mundo. O Eu, coração está né, muito aberto. eu lembro muito deles falarem que todo mundo que ia adotar uma criança ia na minha casa, era até engraçado, era natural, assim. E todo mundo ia, perguntava como que fazia, como que não fazia, se eles iam amar mesmo essa criança, né? E eles falavam muito disso, desse desprendimento, né? Que você tem que aceitar a criança, aquela criança, né? E assim, como quando eles foram buscar os gêmeos, o hospital queria dar um para cada família. E minha mãe falou, não, eu só levo se for os dois, né? Porque eles são irmãos, né? Então eu vou pôr um para cada lado.
E eles sempre, Milena, eles sempre falaram que a gente poderia ter essa oportunidade, né, de conhecer. Mas eles deixaram partir da gente, né? A minha irmã teve um momento que ela falou que queria. Aí eles falaram, o seu a gente não tem carta nenhuma. Eu acho que a carta saiu. Não, tá aqui. Carta, seu microfone fechou. Não sei por quê. Caiu aqui, deve ser a internet. Eles falaram para minha irmã que dela eles não tinham uma carta, nem a minha. Mas que eles tinham uma foto, né? E se ela quisesse ir. Aí, no momento, ela falou que ia, depois, acho que no meio do caminho, ela desistiu e não foi. Mas é todo um cuidado mesmo, né? Porque cada um tem uma reação, cada um tem um anseio, né? Cada um lida com isso de uma forma. Eu nunca precisei fazer a terapia, mas outros da minha família já precisaram para saber trabalhar com isso mesmo, né? Esse sentimento. Então, assim, é todo um cuidado, e eu acho, assim, que agir conhecer meus pais, eu acredito que eles eram seres especiais mesmo. Então, assim, eles souberam lidar com esse processo de uma forma muito amorosa, né, e muito tranquila. Mas ainda bem que eu tive a oportunidade de ter eles na minha vida, né? Graças a Deus. A Andréia, né, levantou a mão. Pode falar. Vocês viram, gente? Olha aqui, ó. 7 anos. Essas lindas. Essa semana fez 7 anos que ela chegou na nossa vida. Parabéns, Laura! Luísa, essa é a Luísa. Parabéns, Luísa. E essa semana também fez 5 anos. As duas chegaram no mês de maio, né? Que é o mês da adoção. As duas chegaram, a Luísa no dia 19, foi o dia que a gente buscou, que teve festa também, né, Cata? Você lembra? Teve festa também, e a Laura no dia 24 de maio, 2 anos depois. Mas pode falar, Andréia. Que delícia esses presentes que Deus dá para a gente, né? Assim, também, eu talvez já tenha falado isso, Carta, mas o que fica muito forte na sua fala e que é assim, um aconchego para o coração da gente, talvez até alertas, né? É a questão do amor, que fica muito forte, né? Porque eles transmitiram, seus pais transmitiram tanto amor para vocês, que você transborda isso, né? Você transborda amor, seu olhar, sua fala, suas recordações, em tudo tem amor. Então, eu penso, né, que quando tem esse sentimento verdadeiro, as barreiras são superadas, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, lógico, como você falou, nenhuma família é perfeita, mas se tiver esse sentimento, as barreiras são vencidas, né? Então, obrigada mais uma vez por trazer esse carinho, esse amor, esse exemplo aí para a gente tão grande. Obrigada. Eu que agradeço. Eu queria só falar um negócio que a Suzy falou, que eu esqueci. Eles nunca fizeram também distinção, né? A Suzy teve os irmãos biológicos e ela adotiva. Aqui em casa não teve, os 4 adotivos. Mas limites e amor. Minha mãe sempre falava isso, né? Não é, é porque é adotivo, será que se eu fizer isso ele vai criar um trauma? Porque é adotivo, se fizer isso... Nunca teve. O que era certo, o que tinha que ser, o que tinha que ser, e a gente sempre, se tinha, né, na época tinha um castigo, né, hoje já, né, mas tinha que pensar, tinha que ficar sem isso, tinha que ficar sem isso, então isso sempre foi dosado de uma forma tranquila, o limite e o amor, né, então isso eu acho que isso é muito importante. Essa superproteção, em muitos momentos, ela atrapalha, muito, né,
até no adulto que que a criança vai se tornar, né? Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? A gente fica até sem palavras, né? Tanto que foi, que é importante. A cada encontro, assim, a gente tira essas lições, acho que eu falei isso, a gente chegou à conclusão de que esses encontros, eles são encontros para nós, né? Para a gente mudar a nossa perspectiva enquanto mãe por adoção, entender nossos limites e trabalhar isso. Eu acho que foi assim, né, um encontro maravilhoso. Eu acho que os relatos, né? Quando eu disse a questão do coração, né? Não, a gente não precisa deixar de usar. Eu só queria perguntar para a Suzy e para a Carita, eu acho que a Carita já falou um pouquinho, mas eu gostaria que ela falasse se falar o filho do coração é uma coisa que incomoda vocês, né? Que é essa reflexão. A gente lê o relato de uma filha que falava que achava estranho ela via isso como mais um rótulo, né? Filho adotivo, filho do coração. O filho do coração para ela era mais um rótulo que ela não gostava. Eu queria saber como que é para vocês, né? Ser chamado de filho do coração, se isso eu acho que a Carta já falou um pouquinho, se isso aquece o coração ou se isso traz um estranhamento, né? Para a gente poder também entender um pouquinho sobre isso. Para mim, não incomoda porque desde quando eu me entendi as situações, eu já sabia que eu era adotada. Então, para mim, nunca tive problema, né? Tanto que hoje eu brinco que eu tenho muitos filhos do coração. Nunca adotei nenhum, não, mas eu tenho, em cada local que eu vou, que eu estou, eu sempre adoto, igual assim, eu trabalho na papelaria, sou gerente, e todos os funcionários lá que entram lá, teve até uma pessoa que virou para mim e falou assim: Suzy, você não pode ser assim, você não é mãe dos funcionários, mas eu acabo me pondo como mãe, como cuidando, então aí eles vão embora, me deixam, mas sempre tem aquele contato, e tem até um que é amigo dos meus filhos, que trabalhou comigo, e ele me chama de mãe, né? Ele liga para mim, mãe, tudo bem? Mãe, eu preciso disso, mãe, daquilo. E ele tem a mãe dele, né? E assim, eu sempre trato eles como filhos do coração, né? Que passam por mim e acabam ficando. Então, tem muito disso também. Então, para mim, nunca tive problema, não. Por eu saber desde o início, que eu sou filha adotiva. Eu penso que o do coração é assim, porque você não é da barriga, né? Não nasceu da barriga. Aí eu lembrei daquela moça que explicou o desenho, né? Até que a Andrea mostrou do menininho dela. Mas, mas minha mãe nunca falou assim, para os outros, essa é minha filha do coração, essa é minha filha, né? Minha filha, meus filhos. Mas eu acho que o filho do coração veio no momento da minha infância mesmo, para eu entender que eu não era a biológica, né? Mas ao remeter para o outro, para a gente, é minha filha, meu filho, meus filhos, né? Não usava a palavra, esse é meu neto adotivo. Não, esse é minha filha adotiva. Não, são meus filhos, são meus netos, são meus, né? Então, assim, eu acho que para entender esse coração, ele vem mais para entender que você não veio de uma forma, você não é o biológico, né? Acho que é mais para a criança entender de onde ela veio. Principalmente ali o meu caso de ser pais bem diferentes fisicamente, né? Assim, e eu entender por que eu sou diferente, né? Da aparência física. No caso meu aqui, a família, a minha mãe nunca falava filho do coração, sempre também como filha, mas as pessoas que recebiam, que me falavam, às vezes doía isso, né? Em questão do outro de fora virar e falar assim, mas você não é filha dela? Então, assim, mas nunca ninguém falava também que você é filha do coração. Mas do outro, sim. Do outro me machucava. Pode falar, Andréia.
Hoje eu fiquei pensando em mim aqui também, né? Porque a minha família também tem muitos casos de adoção, nós já contamos e vamos contar, né? A história da minha irmã, assim, especificamente. Eu, enquanto irmã de adotivo e agora enquanto mãe, eu me incomodo também quando as pessoas olham para ela ou olham para o Henrique e falam assim, ah, esse aí é aquele que você adotou? Me incomoda. Eu não penso que a gente precisa ficar falando, é adotivo. Ninguém fala assim, essa aqui é minha filha biológica. Então, quando eu ouço isso, me incomoda. Mas quando a gente vai contar, quando a gente vai conversar com a criança, ou que a gente vai contar para as outras pessoas, aí eu também acho natural, eu acho normal. Mas quando as pessoas falam, assim, dá uma impressão de preconceito, assim, sabe? Soa ruim pra mim quando as pessoas Tipo, até que falam. não é seu, né? Não é seu. Então, igual a Tamara, minha irmã, as pessoas, a minha mãe, quando adotou ela, também, assim como eu, né, já era bem mais madura, assim. E aí a gente era mais velho, os irmãos biológicos eram mais velhos, e as pessoas falavam assim dela, né? Falava, ah, essa aí que a sua mãe adotou? Ai, me doía, era ruim para mim ouvir isso, sabe? E agora com o Henrique é a mesma coisa, eu sinto isso, que dá uma impressão assim de. Desculpa, meu despertador tocou aqui. Dá uma impressão assim de que tá separando, que não é filho, né? Então, eu sinto assim, enquanto família adotiva. Eu acho que fica claro para nós que o problema, né, tá no peso do rótulo, não na palavra, né, mas na tentativa de discriminar ou de separar. E a gente sabe que é na adoção o que a gente quer é unir todo mundo mesmo e tá todo mundo junto. Gente, olha aqui, 2 crianças despenteadas. Gente, eu acho que é. Amadas. Olha aqui, a Carinhas. Aqui, a Laurinha que tá hoje, ela já não tá com febre mais. Mas ela tá com suspeita de dengue ainda. Gente, mais alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma contribuição? Acho que foi lindo. Acho que a gente vai entendendo, né, os caminhos que a espiritualidade vai colocando para nós. E na próxima semana nós vamos estar aqui juntos novamente. Não na próxima semana, perdão. Semana que vem é o feriado, né? Então a gente não vai ter reunião no feriado. Tá? Nós vamos ter no outro, e aí eu vou avisando no grupo para ninguém esquecer. Mas eu acho que assim, é um encontro para nós, né? Que acolhe o nosso coração, aquece, traz ensinamento. Eu sinto a presença da espiritualidade o tempo todo, e eu acho assim, muito importante que a gente consiga, né? Ir entendendo esse nosso processo. Então, quero agradecer a todos que estão aqui, todos que estão presentes. Hoje, gente, a minha sogra está presente também, ela não está com a câmera aberta, né? Dona Ana, abre a câmera, se a senhora puder. E eu quero que em algum momento... Bem que eu li o nominho ali, eu fui lá, dona Ana? Então, eu quero em algum momento que ela fale um pouquinho também, em um dos encontros, porque a expectativa da família é muito importante, né? O acolhimento da família, a forma como as meninas foram recebidas, né, por todos. Eu acho que a dona Ana vai poder falar um pouquinho disso para vocês numa reunião. Vocês vão ver, assim, tanto que é importante, né, essa questão da família estar preparada para receber também, né, os nossos filhos. Gente, bom domingo para vocês. Foi muito bom, né? Qualquer dúvida, é só chamar a gente no privado. Ou eu, ou a Carita, né, a Andréia, a Suzy, né? Que vou colocá-la no grupo dos coordenadores, né, Suzy? Para estar com a gente. Bom domingo para vocês. Vamos encerrar hoje esse encontro com a música, né? A nossa prece final vai ser a música. Essa música foi composta especialmente para o nosso encontro, pelo César Tucci e a Cacá Rezende, né? E eles fizeram essa música com muito carinho. A gente tem um clipe, né? Que foi feito também. Mas como a gente vai ter um enfoque aqui na música, né? Nesse encontro com a Milena, que está aqui com a gente hoje, a gente vai
a gente está pensando em fazer um novo clipe usando as crianças, né, que participam, né, o Henrique, a Laura, a Luísa, a Cárita, né, as pessoas, né, A que criança mais vivenciaram, velha, a Cárita, a criança mais... que vivenciaram, a Suzy, né, que são realmente os filhos, né, que formaram essas famílias que nos fazem tão felizes. Então, eu vou colocar a música para a gente encerrar. Eu tenho muita gratidão por todos vocês estarem aqui. Só achar aqui aonde, né, cara? A gente treina, mas na hora de colocar... aí. Meu bem querer, quando eu olhei nos olhos teus, o coração me disse assim: eis aí teu filho. Meu bem querer, eu não consigo explicar, um sentimento explodiu. Eis aqui meu filho, meu bem querer. O reencontro aconteceu, você me escolheu, eu escolhi você, meu bem querer. Foi o amor que nos uniu, foi o amor que decidiu, você e eu e você, meu filho. Meu bem querer, quando eu olhei nos olhos teus, o coração me disse assim: eis aí teu filho. Meu bem querer, eu não consigo explicar, um sentimento explodiu. Eis aqui meu filho, meu bem querer. Um reencontro aconteceu, você me escolheu e eu escolhi você, meu bem querer. Foi o amor que nos uniu, foi o amor que decidiu, você e eu e você, meu filho. Você e eu e você, meu filho. Você e eu e você, meu filho. É porque abriu a minha vez. Só um minutinho. Gente, bom domingo para todos vocês. Muito obrigado. A Marleninha teve que sair porque ela foi resolver o problema do celular que ela perdeu. Um abraço para vocês. Boa semana. Até mais. Faz tchauzinho, Laura. Bom domingo, Tchau, gente. pessoal. Bom beijo. Bom descanso. Você não